achou como orientações. Pode passar. Tem um quadro de saneamento, e ali Pedro Urbana e uma lei de Souza. Então, bicho, é preciso que vocês tirem a compreensão para aqui o tema. Nós vamos tratar basicamente do nosso resíduo domiciliar. O papel que está no nosso corpo, o bicho que a gente casa, e essa imagem que eles não pode passar. E aí nós temos que compreender, para fechar uma visão sobre o tema, que o lixo, o resíduo sólido, ele tem o que nós chamamos de disposição final, de destinação final. Se é uma garrafa PET, ela pode ser reciclada. Uma garrafa de vidro, uma peça de metal, ela pode ser reutilizada. E aquilo que não tem, ou não consigo complementar na vida, eu vou falar de disposição final. E aí, esses três elementos de disposição final, pode mudar aí. O primeiro, e eu vou ter aqui como passado para trazer a provocação, porque para nós é um presente ainda, infelizmente, no estado do Pará. O lixão, pessoal, porque não é simplesmente um terreno sobre o qual você despeja o lixo. Contato direto com solo, sem qualquer controle de entrada na pessoa, surge todo tipo de dano ambiental, pelo chorume, pela formação de gases, surge danos sociais, pela presença dos catadores, de crianças, né? E você tem essa realidade que é a mancha. Não basta quando delegada, você tem uma tempo controlada. E quando você exerce ou tem presença algum tipo de intervenção naquela área, aquele terreno baldio onde o bicho está sendo depositado, começa a ser cercado. E já não tem uma entrada de pessoas não autorizadas, tratadores de crianças. Possível exercer algum tipo de tratamento dos gases, eu já criar, estabelecer uma célula nova, periodização, a receber os novos dejetos, apesar de que permanece o lixo montado com todos os anos mentais. Pode mudar? Esse é o primeiro. Nós temos a necessidade. E eu queria estabelecer essa condição, que é um problema resolvido de fundamental, por exemplo, quando você já fez necessidade, compartilhar. Essa imagem, pessoal, ela não consegue passar na cabeça exata, mas essa montanha, ela fala com um preto de enxadada, com 70, 80 metros de altura, e tudo embaixo dela é lixo. Lixo que vai ser depositado para o privado, que gera energia elétrica para o apelo, para a comercialização, que gera gases. Eu fiz uma visita ao hotel sanitário do Rio de Janeiro, eles estão comercializando gases para a indústria acredível. O gás que sai do chão, gás que vão abastecer caminhões, que americanos falou, e gás que vão para a indústria alimentícia. Então, eu queria, quando eu falei, essa imagem ela não é real. Ela é realidade em parte do Brasil, ela é realidade em Portugal, mas também distante da nossa realidade. Pode passar. O segundo aspecto, aí essa abordagem, passar essa compreensão inicial do tema, para quem não é aqui, é entender onde deve estar situada. Essa é uma visão aérea, perguntar efetivamente três corridas de costa para a floresta, são 42 ilhas, com a nossa Baía de Marajó, o Ricardo Oceano. E quando você faz o estudo da região, necessariamente, você não tem áreas licenciadas para uma atividade. A partir dessas áreas de vida, nós temos dois equipamentos humanos dessa natureza. Praticamente, não lá, não funciona mais, dependendo de internet. E o segundo é uma criança mais curva que atende. Mas, como eu gero uma grande dificuldade judicial, infelizmente, do colapso de capacidade, isso por si só gera uma única palestra. É importante, pode passar os slides, que a gente consiga, a partir dessa visão do Belém, e aí começando a entrar agora no nosso debate, entender do que e como vamos tratar então questões de histórias dentro dessa realidade. Repare que essa visão do Belém, cercado do Rio, das cidades da região do Pará, e aqui embaixo, você tem nesse meio mais escuro o município de Macará, que é um município que entra nesse debate, agora, há cerca de 2 anos, porque tem os estudos que são diretos e que é a realidade
instalação de uma terceira idade. Devemos trazer reflexões para a renovação. Todos os diferentes são marcos do saneamento, marco do saneamento, uma verdade de 20 anos da prazo com encerramento de shows, ela foi profundamente atualizada e revelada marcos da mas ela não conseguiu ela parte de muitos municípios não vão ter condições vocacionais de resolver sozinho o problema de saneamento, em especial desse solo. A partir daí, a lei trabalha soluções que são compartilhadas. Então, ela traz a possibilidade de você compartilhar equipamento urbano, de você criar cooperação federativa, ou seja, apesar da regularidade do serviço municipal, essa atuação estatal absolutamente necessária, de comunhão, e ela deveria ser um caminho para a solução. E aí, para a gente dizer, quero que vocês precisam compartilhar e mergulhar agora no debate. É como se o seguinte valendo para vários outros municípios. O Acará, sozinho, ele não vai ter condições econômicas de suportar a dele. Ele não tem um lixo eficiente para justificar uma necessidade. Não é verdade. A gente não, assim como vários outros municípios, vamos já chegar no meio desse debate. Pela lei de economia, não tem local para instalação dele. Muito lixo, mais de 300 toneladas por dia, e não tem. Eu não tenho assim como é que o ano dele sempre suporte regionalmente. Que se cria a partir dessa regulamentação legal. E a solução ela passa por cada ministro pela organização federativa. Ela passa por uma integração regional. Pode passar. E aí, hoje nós precisamos entrar no ministro. Ele não resolve ministro. Então, nós pegarmos o nosso exemplo, tem alunos que vieram de Maranhão, vieram de Anandina, vieram de Pereira, trouxeram possível, desde a garrafa de água, o pacote de biscoito, trouxeram esse bonito para ir à refeição, no nariz. Então, os lugares de São Paulo, os embargadores, todo lugar do carro, trouxeram essa garrafa de água e deixaram no povo. Então, repare, a geração do Recife, muitas vezes, não sei, mas precisamente dele foi em São Paulo. O transporte desse resíduo vai ser feito por outro município. Isso que o turista do que nós vamos deixar ele, que vai ser transportado, vai ser coletado por ali. A disposição final desse resíduo já vai ser feita por outro município, porque Belém tem só tem mais rua. Então, repare que o lixo ele não respeita esse lixo territorial. Daí o espírito da lei, que a regulação, ela também não pode respeitar. Ela precisa construir essa integração regional. O nosso grande problema do Estado do Paraná, do sistema, pode passar, é que o nosso sistema insiste em querer respeitar esse lixo. A nossa relação institucional entre os entes federativos insiste em querer respeitar esse lixo. Pode passar. Pode passar. Isso ocorreu nos últimos anos. Vários municípios que utilizam os fundos passaram a evitar lixo com o seguinte objeto. Olha, o município tem sido sólido no município. Para impedir a construção da rede sanitária na sua região. Então, para esse ciclo vicioso, refletido a partir da lei que vai ser para o Estado no todo. Ele faz uma licitação para resolver o problema civil da sua competência territorial institucional. O Estado Pará, ele se omite e evita o licenciamento. E aqui, isso não é uma crítica igual ao governador dele. Quando eu coloco muita clareza essa omissão, com a especificação do Estado, é porque nós não temos uma política clara e determinante. Então, ele joga conforme o movimento dos agentes políticos e conforme as limitações estruturais e territoriais que o nosso sistema é tratado, mas que não se aplica a esse poder. O Acará, que entra para a disputa brasileira, existe. O Acará, inclusive, foi muito escrever o
com receber a heresia, consegue declarar absolutamente emocionais do Tribunal de Justiça. Não tem conta da gente, trabalhando como exemplo, Mariana Coelho, e também tem uma onda no comportamento da gente no tribunal, pode dizer assim, não, eu não estou fazendo nada, mas para ver como vai dar. Não repare que esse tipo de missão tem que ser repetido ao longo dos anos, na questão da gestão dos restrições. Pode colocar o. E eu crio esse cenário de crise, em que eu identifico alguns elementos extremamente importantes. As restrições de Belém, em relação à área, do colapso de Mariana, da resistência de outros municípios, do Cará. Por outro lado, o vazio institucional, tem uma liderança institucional clara sobre o tema, eu tenho um voto de um Estado hesitante, paralisado. Uma sociedade que desconfia, porque eu crio uma desconfiança legítima social para a capacidade de solução de gestão da questão, né? E isso como a pouco hoje para usar o judiciário. Parece que isso é uma medida de uma palestra o processo de o processo de caráter estrutural, onde o judiciário causou a tentativa de construção de uma solução, que na verdade o ideal é que ela não fosse solucionada no judiciário, nós tivessem oportunidade de estar esse problema para gerar no judiciário, e apenas uma questão de não vou julgar, pode passar. E aí, reparem aqui, desde uma avanço de tentativa de licenciamento ambiental, ao direito de previsão da doença pública, e quando se teve uma realizar uma grande briga. E ele fala, mas se vocês repararem nas imagens, estava fazendo um vídeo que eu vi, cadeiras quebradas, jogadas, socos literalmente drogados, tropa de drogados, tudo que essa comissão realizada. Pode passar. A grande reflexão que nós temos que fazer, e aí vamos começar a entrar no fundo. A reação social é legítima, uma sociedade que desconfia do assunto, desconfia do tema. Agora a pergunta é: nós estamos protestando contra o quê ou a favor do quê? Esses dois mapas, eles representam o seguinte, para explicar aqui. O mapa da esquerda, a área cinza, são as áreas concentradas visualmente no Governo Norte, Nordeste, são as áreas onde não há qualquer tipo de integração para as medidas que existem. Então, cada município cuida do seu risco, cada um do seu quadrado. E as áreas laranja são as áreas onde há integração. Eu tenho municípios que são exportadores de lixo e tem municípios que são importadores de lixo. A imagem da esquerda, pode mudar o slide. Vou mostrar o zoom. Qual é essa imagem do seu celular? Não existe desigualdade regional no nosso país. Chama de guerra. Por isso, mostra essa imagem. Essa imagem representa exatamente o nosso país na questão de história. A área de sul e sudeste são as áreas atendidas pelo apoio. Aquela área bonita, que eu mostrei vocês, a terceira que gera energia, que gera gás, inclusive como simplesmente isso. A área e a gente não vai inteira de praticamente todo são as áreas de lixo. O lixo jogado diretamente sobre o nosso solo, sobre o garapé. E essa área enorme no Pará é porque nós temos Altamira, que é o maior município do mundo, e lá é o ambiente sanitário. Então, por isso você tem uma parte enorme do Pará. É um município. Daí a reflexão. E aí, quando eu protesto, seja no Pará, seja em qualquer outro município, que uma região e se opõe, estou protestando contra o quê ou contra o quê? Essa é a reflexão que deve ser feita. E essa resposta não se deve cobrar da sociedade. A sociedade entenda e compreenda a conjuntura do problema. Esse mapa aqui indica a tudo triste. Nós temos de cada tipo do estado do Pará,
esses são os dados do Sistema Nacional de Desemprego do ano passado, 114 milhões. 11 ATI controlados, 5 ATI sanitária. Essa é a realidade que está falando. A nossa cidadania, ela está literalmente em cima do lixo quando a gente trata da questão do solo. E daí a reação, quando se enxerga uma dificuldade em compreender o tema e um posicionamento político e social contra o texto. Né? Então, nós estamos brigando por quê? É essa reflexão que precisa ser provocada. Vamos tentar. E o que é que tem estudado e escrever nós precisamos trabalhar a solução compartilhada, inclusive que é construída de conceito da própria legislação. A terceiridade tem que ser compreendido como um problema do município que o receberá. Ele tem que ser compreendido como um equipamento regional. E se tem uma política metropolitana, seriamente. Isso é fundamental. Agora, ele é efetivo ao município? Não, se ele for corretamente adequado e gerido. Daí as soluções propostas, você criará de responsabilidade compartilhada, uma governança compartilhada e, dentro de tudo, uma regulação compartilhada. Nós não temos Estado parado e nós não temos essa condução estatal clara em relação ao que se quer, por exemplo, quanto ao licenciamento da região do brasileiro. E aí eu digo, você não pode querer exigir todos os demais municípios uma solidariedade territorial, né, receba o apoio, se não tiver uma solidariedade institucional. Pode passar. Primeiro, muitos princípios conhecidos, muitos estão inventando a roda, mas de aplicação voltada a essa área, com concepção de vantagem e de contrapartida estratégica do município, que serão sede e receberão um equipamento urbano sem a sanitária, sem uma situação da diferença que existe, por exemplo, em determinadas áreas mais necessárias. Então, você pode ter compensações financeiras, compensações ambientais, compensações políticas, geração de emprego e renda. Entretanto, isso precisa estar concebido dentro de uma política estatal maior. Por quê? Porque nem o município como Belém, nem o município como Acará já tem competências para determinar esse tipo de relação. Precisa da atuação do Estado, obrigatoriamente, como um ente macro dentro da construção dessa solução. Pode passar. Então, pessoal, caminhando aqui com um encerramento, é preciso entender e aceitar. Não há discurso de preservação ambiental que se sustente enquanto nós tivermos mais de 110 tons espalhados no estado do Pará. E volto a falar, isso é cadastrado. Você vai ter alguns escapam ao ponto legal. E proteger o meio ambiente passa necessariamente a identificar essa questão política. Nós precisamos formar, deixa o em infraestrutura, é preciso transformar essa contaminação em dignidade para a nossa sociedade, para os nossos moradores, e esse isolamento que tem de direitos institucionais em governança. E daí a conexão, Gamas, que ficava contigo, porque quando se olha efetivamente para a realidade portuguesa, o fundamental é muito superado. E não tem como nós pensarmos em soluções sem mergulhar na construção histórica desses direitos fundamentais, para a nossa realidade, que é absolutamente distinta, diferença ambiental, exatamente, mas para, a partir dela, construir e pensar mecanismos legais de governança e política e efetivamente os competitivos. Era essa a observação do recado que chegou para você. Obrigado. Obrigada, doutor Evandro, pela palestra. Gostei, olha, isso é aluno treinado no mercado. E nós vamos, então, a partir dessas 9 reflexões
que tem um condão muito importante para nós que vivemos na região metropolitana de Belém, que congrega mais ou menos 2,5 milhões de pessoas, né? Passaram ao Rio do Java Vasconcelos, advogado do História do Direito, irá nos brindar com a sua palestra sobre direitos fundamentais, desde a Península Ibérica, a importância da gente ter esse olhar sobre a história do direito e a reflexão atualizada na construção dos direitos fundamentais dentro do cenário que vivemos hoje. Doutor Java, você tem a palavra. Boa tarde a todas as pessoas. Boa tarde, especialmente, a nossa presidente desta mesa ilustríssima, professora Andressa, a nossa professora doutora da Universidade Federal do Pará. Tive a honra de tê-la como minha diretora da Escola de Advocacia, quando fui presidente, e, juntamente com o professor Jefferson Bacelar, organizou grandes eventos no Pará, como a Conferência Internacional de Direitos Humanos que fizemos, até mesmo a maior conferência de direitos humanos já realizada pelo Sistema OAB. Então, é um prazer imenso de estar aqui presidido pela professora Andressa e cumprimento aos seus alunos da universidade, do PPGD-A. Também, por extensão e equidade, aos alunos da UNAMA do PPGD-F. Quero cumprimentar aqui ao professor Papaléu, que generosamente descortinou o meu currículo aqui de forma tão generosa, e aqui eu tenho a honra também de, na qualidade de esposo, assistido nas aulas do PPGDR, também do professor Jefferson e o professor Frederico Oliveira, que também está aqui. E aqui cumprimento também. Quero cumprimentar os professores portugueses que estão presentes aqui, o presidente do Miraju, o professor Fábio, cumprimentar aos professores da casa, aqui da UNAMA, justamente a todas, ao professor Fabrício, cumprimentar a minha colega conselheira da OAB, a conselheira Ivana Bela, que está aqui presente, também titulado Barreto de Costa, escritório aqui, o Evandro, que integra e aqui cede o bateliê da seccional do Pará, Sandro Barreto, para liderar a advocacia paraense nesta quadra. Quero, então, iniciar e dizer assim que a exposição que Jefferson viu de falar dos direitos fundamentais e dos direitos humanos desde a Península Ibérica cumpre uma provocação de pensar os direitos fundamentais não a partir daquilo que nós estamos habitualmente acostumados a pensar. A Europa, ela também tem um centro e tem uma periferia. Você pode tocar aqui agora? Ela tem um centro e uma periferia. Então, quando nós pensamos em direitos humanos, pensamos em direitos fundamentais, nós pensamos imediatamente no sistema assim. Constituição inglesa, Constituição francesa, Constituição americana. Depois, pode colocar mais um pouquinho parecido, eu vou voltar para cá, mas... Não, antes. Não. Quer dizer, acho que pensou em a declaração de controle de direitos humanos. Lá no primeiro, eu vou falar. Aí, ó. Vamos ver. Antes. Vamos escutar. Técnico. Cadê? É que juntou todos os primeiro slide. Então, a gente começa a pensar, sempre de direitos fundamentais,
a partir das revoluções que nos deram o moderno constitucionalismo, e praticamente os direitos humanos a partir do pós-guerra, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Constituição da Itália, de 47, da Alemanha, de 49, que é a lei fundamental da Alemanha, e da França, de 51. É assim que nós pensamos, a partir de uma matriz eurocêntrica do pensamento político. E aqui é um desafio, assim pensar os direitos fundamentais, os direitos humanos, a partir da periferia eurocêntrica. Embora tenha presente que nós, no final, eu vou tentar buscar isso, que nós temos que romper com o eurocentrismo e pensarmos como latino-americanos, como brasileiros e como amazônicos. Mas isso eu vou deixar ao final. Com essa reflexão, ela é uma reflexão em grupos, então, quero dizer aos meus colegas, estudantes e professores, que estou aberto a contribuições. Porque esta reflexão é importante, porque eu parto da ideia, senhora Andressa, de que pensar os direitos humanos a partir do pós-guerra dá a ele como se fosse os direitos humanos uma contingência histórica, como se fossem direitos conjunturais, que perde a conexão com a profundidade da história humana que nos trouxe até aqui. E esta conexão, eu vou tentar com isso mais à frente, é muitíssimo importante nesta quadra, onde muito flerta com o autoritarismo, com o rompimento das balizas normativas de civilidade, com a compreensão de um Estado que é cada vez mais nacionalista e que se insurge contra a ideia da autoridade, contra a ideia da diversidade universal. Por isso, o desafio feito pelo professor Jefferson para mim, aqui começa a ter uma resposta inicial neste congresso Viver Junto. Queria dizer que não devemos desconhecer a importância desta constatação histórica. A Revolução Inglesa, que nos deu a Magna Carta Inglesa, e eu vou fazer daqui a pouquinho uma conexão entre a Magna Carta Inglesa e aquilo que eu chamo da Magna Carta Espanhola e portuguesa. E como todos sabem, a Constituição Inglesa ela é formada pela Carta do Bispo Centésimo, pelos atos do habeas corpus de 1679 e pelos Bill Rights de 1689, surge na esteira daquilo que nós definimos como Revolução Inglesa, que começa em 1649 com a Revolução Britânica, se encerra em 1609 com a Revolução Britânica. A Revolução Americana, que vai trazer para o território americano transatlântico a ideia do direito anglo-saxão, do direito inglês, e aperfeiçoá-lo, estabelecendo um governo pela primeira vez na história presidencial, uma república, com check and balance, com parlamento, com controle judicial das leis, com a preocupação de definir na sequência disso também direitos fundamentais, como as emendas que se seguem à Constituição de 1787, que são as 10 primeiras emendas de 1791. A Revolução Francesa, ela rompe com o antigo regime e ela constrói a famosa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Estas cartas são históricas, elas vão balizar o Estado moderno, porém, eu queria lhe dizer que a quase totalidade dos autores pensa o Estado moderno a partir de parte do universo falha de 1648. Mas este livro, para esse que fala, ou seja, defende uma tese, que é a única tese que conheço,
que sustenta a formação de um Estado moderno a partir de 1495, o reinado de Dom Manuel I em Portugal. A totalidade dos autores que pensam o Estado moderno o fazem sem olhar a Península Ibérica. Inclusive, aqueles referenciais que eu uso na minha tese, como o professor Steyer, como Fukuyama, que faz uma pesquisa monumental em todo o mundo, centenas de pesquisadores, mas que não olha a Península Ibérica. Mesmo os pensadores ibéricos se rendem a esse egocentrismo e a esse pensamento também que diz respeito ao Estado americano. E poucos falam, como Barbazoni, como o professor José Martins, como o professor Vera Cruz, e todos os pensadores que me referenciam, né? Como Ortega y Gasset, que, quando se referindo a Maquiavel, quando Maquiavel sacraliza a política, a autonomia política, e Baudin fala de soberania, Ortega y Gasset diz assim: olha, trata-se de um italiano e de um francês falando sobre a realização dos reis espanhóis. E Barbazoni diz: trata-se de um italiano e um espanhol e um francês falando de realizações dos reis portugueses. Então, a partir daí, se constrói uma outra afirmação de uma perspectiva territorialmente periférica à Europa para colonizadores de relação à Europa. Né? Então, veja que é muito importante a consciência desse marcador da minha exposição. Vamos passar para a próxima. Então, aqui, para historiadores de direito, e para os pensadores da ciência política, da antropologia, esse é um debate muito importante. História como permanência ou contingência? A história é uma continuidade ou não? A minha referência nesse pensamento, consta aqui, não só para dizer que eu conheço bem as virtudes no pensamento do professor Antônio Manuel Espanha, que deixou recentemente, esteve em Berlim, sendo recepcionado pelo professor Papaléu, não faz tanto tempo, ainda pôde apreciar a estação das docas, o pôr do sol da Bahia do Guajará. Mas o professor Manuel Espanha fez essa obra monumental, que é a cultura política europeia. Há uma contradição de termos nessa obra, porque, entre muitas coisas que ele afirma isto, que a história, ela não há uma continuidade, é uma descontinuidade. Cada contexto histórico é substancialmente diferente da outra. E aí, uma grande contradição, isso aqui eu poderia falar muito sobre isso, porque ele acaba não encontrando a unidade da cultura política europeia na sua obra, que se propõe encontrar a identidade da cultura europeia. Então, só para dizer que eu conheço o pensamento do professor Manuel Espanha e eu concordo com ele. A minha referência nesta matéria é de coisa, que tem uma obra chamada Futuro Passado, e que diz nada fundamentalmente novo pode acontecer. Como também Gundel, como também Marquez, como Ernest Bloch, que são pensadores que vão pensar que a história é mais permanência do que mudança. E aquela frase ali está muito bonita. Talvez ficaria interessante observar-se que toda revolução não seja a mudança, mas a permanência. Então, essa ideia de que a história é mais permanência, de que o futuro é mais passado do que presente, é a ideia da continuidade histórica, sem esquecer, obviamente, as referências críticas sobre a ideia de progresso histórico, de continuidade, que são deletérias em muitos aspectos, e até no uso político dessa ideia de continuidade do progresso histórico, que vem a conta do professor Manuel Espanha. Sobre o assunto que nós estamos tratando, e há uma referência importante do Pochak, que trata da identidade da Europa com muita assertividade nessa obra que é o direito romano, como articulador dessa identidade cultural europeia.
direito romano e o cristianismo. Né? O direito canônico, o direito romano, como elementos que identificam a cultura judaico-crítica europeia, juntamente com os elementos da antiguidade grega clássica. Essa é a minha, portanto, seria aqui, rapidamente, a referência que eu faço a falar sobre. Pode trocar aí, por favor? O mundo de hoje é que há uma força que busca negar valores universais de uma cultura, de uma civilização universal. É muito importante nós percebermos a construção da nossa civilização. Da nossa civilização, quando não só como civilização ocidental, mas como civilização humana. E é por isso que eu trago aqui, muito rapidamente, sobre cada quadro desses, caberia um seminário e uma conferência. Mas trago muito rapidamente, eu estou diante de dois professores que também são teólogos, estou com a palestra do professor Gerson, então eu vou me movimentar com muito cuidado para não afetar a sensibilidade de ambos aqui, que podem estar aqui, que conhecem teologia. Mas, por que o reino Davi, esse reino emblemático, que tem 33 anos, número 33 é o número visto na história, na teologia, esse número que é a idade de Jesus, né? O reino Davi, que é de 996 a 963, ele se situa num período da história chamado axial. É um período em que a história se conforma e se conduz a uma racionalidade. É a primeira vez que os homens vão se pensar na sua dimensão intrinsecamente humana. É neste período axial que está Zaratustra na Síria, na Pérsia. É neste período que está o pensamento da referência chinesa. É dessa época que está o pensamento grego, com Pitágoras. É dessa época que estão os profetas. Isaías e a atualização de Isaías do século VI, na parte dos capítulos 45, Isaías é atualizado por um pensador que se pensa chamar Teofilo. E qual é a importância do reino davídico? É que pela primeira vez, Davi é o primeiro rei que se apresenta como rei que é da comunidade cumprindo uma missão divina. Ele não se apresenta como um divino, ele se apresenta como um monarca, que é aquele escolhido por Deus para realizar o direito divino. E ao se postar, ele se iguala a todos os homens. É a primeira vez, então, que se materializa a percepção da igualdade. Davi é o rei e é o homem, cumprindo uma missão divina. Quando vocês vão e olham Moisés, ele sobe as montanhas, recebe os 10 mandamentos e traz aos demais homens para que o observem. A ele, Moisés, também se aplica os 10 mandamentos. É disso que eu falo. A humanidade se identifica como igual. Eu sou igual ao outro. O outro é igual a mim. Estou sob um governo. E este governo deve aprender e prestar ministrar a lei de modo igual a todos. E nós vamos encontrar na Bíblia muitas passagens sobre isso. O peguei de longo. 1,17. Não façam acepção de pessoas em julgamento. Nem respeitam os pequenos, que eu acho que isso fala melhor. Perdão? Não façam acepção de pessoas em julgamento. Ouçam, não está se dirigindo a eles. Tanto pequeno quanto o grande. Em 17. Sobre isso. Na democracia experiência, olha, nós temos que dar e voltar aos passos. Aqui, nós podemos falar muito,
Mas o que vai diferenciar a democracia ateniense é que o líder da democracia, os líderes, os grandes líderes da democracia ateniense, não vão mais se apresentar como cumprindo uma missão divina, como os profetas do Velho Testamento do povo hebreu. A democracia ateniense, os reis vão se apresentar com a ideia platônica. Porque eu me desconheço que a ideia platônica de Estado é uma ideia autoritária, porque ela pressupõe um colegiado de cidadãos sábios e de um rei filósofo, um poder político usado pelo poder filósofo. Mas é importante se perceber que constrói-se a ideia de Estado como locus de virtude. O pensamento grego é aquele que se vai construir pela primeira vez a ideia de um ser humano universal, de um ser humano absoluto, de um ser humano que pode reconhecer-se ao outro normativamente. Esta ideia se conecta com a ideia hebreia de poder, quando Isaías, especialmente Isaías, constrói, e é ele que constrói, a ideia do monoteísmo, de um Deus único para o universo, para a humanidade inteira. Esse Deus hebreu, que é o Deus concebido pelo zoroastrismo persa, né? Interessante. Agora, Israel bacana, desce, né? Mas o Deus hebreu é o Deus persa. Os primeiros profetas do Antigo Testamento são inspiração dos profetas sírios. Portanto, há uma conexão. Por que o monoteísmo é importante para os muçulmanos? Alguém vai me perguntar. A ideia de Deus universal fala a universalidade de Deus. E é esta ideia que é transformada pelos gregos que vão pensar o homem como um ser político. É isso que está na base de Aristóteles, especialmente, que todos nós estudamos, mas todo o pensamento grego. Grego não dissocia, o pensamento grego não dissocia a política da estrutura, da representação, toda a representação artística, todo o teatro, toda a tragédia grega, ela é pensada a partir do homem, da sua humanidade, e vai encontrar uma essência nessa humanidade. Sócrates vai dizer: tu és a tua alma. Todo homem tem uma redução da qual tem a sua identidade, da partir da qual ele é igual a todos os mais anjos. Há muitas lições lá no teatro grego, na tragédia grega, que vai tratar dessa igualdade dos outros. E eu quero dizer assim, que eu não os conheço, que o pensamento grego criou também o etnocentrismo. A Eras, como centro do mundo, e, portanto, ele discrimina outros povos, porque eles se veem superiores. Há também o colonialismo neste momento da história, e é importante a gente perceber isso. Mas o pensamento grego é um pensamento conscientemente, pela primeira vez na história, antropocêntrico, e em termos de arte, antropoplástico. Esse pensamento grego, ele articula a lei como uma forma política de organização do poder político dos homens, do governo dos homens, com a participação dos homens. Essa ideia de lei é aquela que vai fundar e começa também no século V, que é a República Romana, que no momento que todos nós, estudantes de direito, vemos isso na nossa sala de aula. A lei dos estados. A lei dos estados, de 450 anos, isso a gente poderia saber fazer um painel só sobre isso, mas ela decorre de uma manifestação patrícia, é uma luta por igualdade. E o Roma vai buscar na Grécia a ideia de lei. Portanto, a ideia de lei romana, ela é grega. A ideia
de que Roma se organiza, o seu governo são as formas mistas de governo, que é do pensamento e da história. Quando a gente vê os cônsules romanos, nós vemos a monarquia. Quando nós vemos o Senado romano, nós vemos a aristocracia. E quando nós vemos os tribunos da terra governarem com as assembleias, nós vemos a democracia. Esta ideia de formas mistas de governo vai presidir, pode trocar aqui o slide, por favor? Vai presidir a Idade Média. Quando eu estava na aula do professor Fred, nós estávamos dando ao professor Fred sobre a matéria dele, sobre Maurício Fioravante, e algum colega perguntou o que era a Constituição mista da Idade Média. A Constituição mista da Idade Média é a Constituição romana, é a Constituição grega, é a Constituição que indica que o rei governa no conselho, que o rei governa na corte, e que, portanto, essas contraposições ao poder do rei, elas são a chamada Constituição mista. Portanto, a ideia do check and balance americano não é uma ideia americana. Ela vem dos gregos, ela vem que não chegou para a gente. A ideia de que o poder precisa ser limitado. Essa ideia a gente percebe. Né? E aí, eu quero falar aqui um pouco sobre a daria cada coisa dessa aí, um painel. Mas eu não vou construir isso, viu, professor? Quero chamar a atenção, porque é muito importante quando a gente pensa de forma decolonial, a partir do nosso lugar de fala, a partir do nosso território, que é latino, que aqui no Brasil, e nós que estamos na Amazônia, o nosso lugar de fala, os paulistas do Congresso, não deve ser dos paulistas. Não deve também ser dos portugueses. Portugueses. E os nossos colegas do Centro-Sul, que fazem o poder no Brasil, a sua centralidade é da corte de Dom João VI, do Rio de Janeiro. É da sua extensão paulista, a nossa centralidade é para a mulher. É que nos mola, elitista. Essa é a nossa centralidade. Nosso pensamento tem que estar comprometido com isso. Porém, é importante para nós, que agora vamos usar a expressão de brasileiros, eu não gosto muito dessa expressão de brasileiro, sempre sinto a razão. Muito forçado a ser brasileiro. Mas, eu sou brasileiro, todos os aqui, foram colonizados, anexados, pela lado da opressão, da dupla opressão, de fora de direito. Mas eu quero dizer que nós somos portadores dessa imensa tradição que não vejo os nossos historiadores falarem. Nós somos portadores dessa tradição greco-romana, milenar. Quando os romanos chegaram na Península Ibérica, nós vamos falar de lixo também, eu poderia ter falado sobre isso, né? Sobre a urbanização do Império Romano. Quando os romanos chegaram na Península Ibérica, eles tiveram grandes dogmas, né? Não vou falar isso aqui. Mas foi na guerra contra Cartago. Cartago atacava Roma, subindo os pneus e colocando os famosos elefantes nas portas. E Roma precisava cortar esse tráfego. E ele ocupa a Península Ibérica para cortar o tráfego e invadir a África pelo norte e atacar Cartago. E depois, claro, tem a famosa frase da Cartago. Todo mundo sabe que a história termina. Porém, eu quero dizer é que eles chegam em crise. Sabe o que acontece em Roma dos Exilus? É a fase aula do jurisconsulto romano. Se eu pudesse aqui falar, eu diria para vocês que Roma, nessa época, não tinha judiciário estatal. O jurista, que os juízes públicos, ele tinha o reconhecimento da sociedade. Era jurisprudente, Fred, muito obrigado. Era jurisprudente com conhecimento socialmente referendado, legitimado, esta forma tangueísta de compreensão do poder judiciário e das formas de gestão da justiça. Portanto, nós temos intimidade na Península Ibérica com o direito romano, nós avançamos para ter cidadania romana de 212,
com o decreto Caracal, porque a Polícia Ibérica resistia à cultura romana, mas absorveu a cultura romana. E aí, quando eu vou ser muito breve aqui, tudo isso que vocês estão dizendo aqui é para dizer uma coisa, que nós somos também a tradição germânica. A nossa cultura é romano-germânica. Os visigodos, o principal povo que invade a Península Ibérica, eles têm uma tradição da lei. Olha, quanta lei eles fizeram. Isso na alta Idade Média, irmão. Na alta Idade Média. Portanto, eles assimilam a cultura da lei romana. E deixam essa herança para aquilo que nós chamamos de Estado de Espanha. Só existe depois de 1492, vamos chamar de gente católica. Antes, em Espanha, a gente tem os reinos ibéricos. Nós não tínhamos Portugal também. Né? Portugal é uma criação mais recente. Bem, pode passar aí, por favor. Havia um ponto ali que, pode chamar, mas que merecia uma consideração alta, talvez, para isso, que é o reconhecimento do direito romano. É o estudo de direito da universidade, a primeira universidade do mundo, que é Bolonha, no século XII. O reino de Portugal se forma a partir de 1143, né, com a primeira conselharia, diplomacia portuguesa, de toda a era do século XII, até chegar aí que eu vou falar, a Cunha de Coimbra de 1811, ela é formada por estudantes graduados na escola de Bolonha. Os quadros da administração portuguesa, tradicionalmente, são quadros muito bem formados, que estão up-to-date com aquilo que há disputa naquele momento na elaboração jurídica da Europa. Pode colocar aí, por favor? Aqui é apenas uma prova para um exemplo. Eu não vou falar de Santa Isidora, antes de falar de Santa Isidora, vou falar de Santa Lucía, vou falar de Santa Lucía, vou falar de tudo. Mas eu quero dizer que o professor Duarte Luqueira, que foi professor da Faculdade de Lisboa, tem uma frase que ele diz assim: é a chave da bola para a compreensão do direito português. O livro Júlio é de 654. Ele ficou em vigor até o início do século XIII. E ele dizia isso. Desde que ele fala, que está no espanhol antigo, mas ele fala ali que a lei se aplica a todos, homens, às mulheres, aos grandes, aos poderosos, se aplica ao rei, se aplica ao vassalo, se aplica a todos. Os atributos que nós temos hoje da lei de generalidade, possibilidade, que submete a todos, inclusive o rei, aí. Esta tradição, nós também somos herdeiros como brasileiros. É isso que eu quero chamar a atenção aqui, porque isso aqui é limitação do poder, isso aqui é direito fundamental, isso aqui é construção normativa do Estado, é construção da igualdade, é defendimento de direitos individuais. Tá? E isso discordo muito do professor Rodrigo Spano. Pode passar para o slide? Aqui eu chego, e eu vou tentar resumir. Eu não vou conseguir falar já tudo que eu gostaria de falar. Mas eu separei aqui vários recortes aqui de uma coisa que eu chamo de a Carta Magna Espanhola, que é formada pelas Cortes de Leão de 2017, que é reconhecida como a primeira declaração de direitos da Europa. Você pode passar aí, pelas Cortes de Leão de 1188, e a Unesco considerou em 2013 mais antigo documento do Parlamento, porque ele está escrito, esses documentos são escritos. Né? Eles fogem à tradição oral da lei, que é também uma tradição do Polícia Ibérica, mas eles são escritos. Juntamente com o Conselho de Governança de 1055, eles formam essa máquina carta inglesa. E há um pensador espanhol, Dias, em que ele compara as Cortes de Leão com a Magna Carta inglesa. A Magna Carta inglesa, que nossos autores brasileiros, que nós todos, né,
e faz uma reflexão ao pensamento eurocêntrico e americano, coloca a máquina carta como a primeira carta estabelece de lei. Carta magna inglesa, o que é ela? Ela é um documento em que o rei Constituição se enterra e a cavalgando foi apoiado pelos famosos para uma terra. E foi obrigado a escrever aquela carta. Ele mesmo denunciou a sua carta ao Papa, que por tudo validou a carta da região se enterra. É por isso que todos os reis que depois do região se enterra têm que ratificar essa carta. Agora, tem a substância diferente do que aconteceu aqui. O rei do Afonso IX convoca não só os filhos homens, a igreja, mas convoca também os representantes das vilas, daquilo que seriam as cidades. Há, na verdade, a formação de um corpo político para elaborar um catálogo de direitos, por mais precários que sejam esses direitos, quando se refere à mulher, quando se refere à posse, quando se refere à propriedade, à liberdade, ao processo, por mais precários que seja a concepção disso, quando institui o juízo e o direito de petição para todo o reino deste mundo. De lei. Portanto, ela é substancialmente mais legítima do que a Magna Carta inglesa. Mas eu tenho expressão poucos daqui ouvirem falar das coisas do tempo. Você pode passar isso, aquela carta lá de Leão, ela tem 17 artigos. A de 17 tem 60 direitos. Mais do que 60, porque, na verdade, a forma como é redigida, quem quiser a conteúdo desses documentos históricos, é só me pedir que eu faça lá e entregar para você. Ela só merece muito direito. E aí eu vou pular aqui para tentar encerrar, no meu tempo, a Cunha de Coimbra de 2011, que eu também penso que ela deveria estar inserida na Magna Carta. Isso. Olha só, em 1211, o rei Dom Afonso II, ele vai legislar em corte. E ele convoca as cortes. Há uma divergência, sim, os representantes do povo participaram desse foro, mas é certo que ele se refere não só aos homens, mas como os homens vassalos. Está escrito. Seu documento está escrito. Ele é reproduzido em um código feito quando acha em postura do reino. O livro de leis em postura do reino. Então, olha só o que ele fala. Ele cria juízes para todos os habitantes de Portugal. O direito de petição, o direito de recurso, o catálogo inteiro de direitos. Você pode passar de não ter mais. Mas para dizer o seguinte, isso aqui é um catálogo de direitos individuais. Né? Isso aqui é um catálogo de direitos fundamentais. Você possui na divisão Salat de direitos humanos que estão nas normas internacionais e direitos fundamentais que estavam instituídos em cada Estado. Aqui estão cultivados direitos individuais. E há uma continuidade. Eu vou tentar, professor. Há uma continuidade. Todos os reis portugueses dirigem. Todos os reis portugueses dirigem. Legislam de modo ambulante, reconhece que quando os americanos vão fazer a Revolução Americana, porque eles não são tratados, eles não têm representante no parlamento inglês, e, portanto, eles não aceitam a tratação inglesa, não é isso? Americano, veja, em 1854, as cortes de Leiria, em 1271, as cortes de Coimbra, elas foram suspensas para que os representantes das vilas pudessem consultar os seus moradores, os seus habitantes, para saber se o rei, no caso Afonso III, poderia instituir a quebra da moeda, se ele poderia estabelecer imposto. Desde lá, em 1854, em Portugal, esse direito foi estabelecido. O rei só pode tributar consultando o povo. Só pode tributar se o povo tiver representante nessa Assembleia. Então, olha só, eu estou falando isso por quê? Porque
isso é direito, é fundamental. Então, quem deixou aqui a Bíblia? Brilhantemente pelos colegas falando de tributação, de fiscalização e de limitação do Estado. E o poder do Estado, na Península Ibérica, esse direito fundamental, ele é assegurado no artigo 264. Poderia falar mais, mas aí não tem mais coisa. Você pode perguntar aqui, por favor? Pode passar, pode passar. Olha só para dizer que eu não falei das tuas. As ordenações valorinas, que são de 1520, portanto, do rei, na gestão do rei Dom Manuel I, é o rei que chega ao Brasil. Essas ordenações foram um monumento jurídico que inaugurou aquilo que, olha, muito tempo depois, olha só, a nossa história contava tudo errado. O Brasil não existia. Né? Existia as terras de Veracruz, as terras de Santa Maria, existiam umas terras a oeste de Cabo de Bojador, que muito tempo depois foi construída a ideia de Brasil. Então, quando eu falo do Brasil aqui, eu estou falando de forma correta, mas e quando vocês veem isso do historiador brasileiro, veja, não existia Brasil nessa época. Só que a gente chegou no Brasil, no Brasil, quando o Manuel, e ele trouxe para cá o maior monumento jurídico da Europa à época, as ordenações valorinas. Veja a estrutura que é escrita nas ordenações valorinas. Ela não é parecida com os nossos códigos? Ela tem direitos individuais, processo, é contraditório, amplo de. Ela tem, inclusive, Evandro, nas ordenações valorinas, um precedente que hoje nós conhecemos, que é o Instituto da Decisão Erga Omnes. Da pouco eu acabei de ganhar uma reclamação, graças a Deus, que tem valor Erga Omnes, de uma reclamação constitucional. E lá nas ordenações, ela previa na casa de suplicação, quando houvesse relevância, interesse e divergência, que já viu todas as vezes da casa de suplicação, produziu uma decisão Erga Omnes. E se eles tivessem dificuldade para interpretar, eles chamavam o rei que participava da decisão para que essa decisão tivesse uma força real. Olha só a novidade disso aqui. Eu poderia falar muito sobre as ordenações, mas quero lhe dizer que foram essas ordenações que vigeram até 1917 no nosso Código Civil do Brasil. Aí você vai dizer, e as ordenações filipinas de 1963? Elas foram feitas sob ocupação espanhola. E elas não mudaram em quase nada as ordenações filipinas. Foi aquela satisfação que teve os espanhóis que durante a ocupação espanhola da União 1870 a 1640 fizeram as ordenações e o rei era feliz e se chamou Filipinas. Mas, fundamentalmente, não mudou. Então, essas ordenações têm vigência no Brasil, que é o Código Civil de 17. O que eu quero dizer com isso? É que nós, brasileiros, a nossa situação, nosso direito, é dessa imensa tradição da lei, do defendimento e reconhecimento de direitos individuais, de organização política da sociedade em Estado. E aí, pode passar aí, por favor, amigo. A nossa Constituição é legítima herdeira. E aqui eu tenho muitos constitucionalistas brasileiros que falam da herança da nossa Constituição como uma herança alemã. Tem ministro supremo que jura que fala alemão, que compreende o alemão, e a história alemã. E muitos juristas nossos também, né, que falam, muitas expressões em alemão, mas a nossa Constituição brasileira, ela é muito mais da Constituição de 76, e embora ela também seja definitivamente herdeira da Constituição romano-germânica. Né? Mas é preciso contextualizar isso. Né? É preciso contextualizar. Por fim, para encerrar, estou falando até rápido, peço desculpa por conta do tempo, mas usar uma frase do Henrique Serra, que diz: a modernidade é uma narrativa eurocêntrica, que se apresenta como o conhecimento da razão da liberdade, mas que, na verdade, encobre a dominação colonial. Nisso, eu quero provocar que nós, que estamos aqui na Amazônia, os alunos da PGDA, da UFPA, da PGDR, da UNAM, nós possamos pensar como amazônicos.
é ter um pensamento decolonial, compreender que nós fazemos parte de uma imensa tradição civilizatória de construção da lei, do Estado e de direitos, mas nós temos que pensar esse direito, esse Estado e essa tradição dentro das profundas desigualdades que marcam o nosso contexto, dentro das alteridades e das diversidades étnicas. Pensar a América Latina dentro do pluralismo constitucional, do pluralismo étnico que ela libera. Pensar no outro. Nós temos um pensamento jurídico que é herdeiro dessa tradição, isso que importa. Tanto quanto, e diria, mais do que os americanos. Os americanos são herdeiros do pensamento anglo-saxônico. Nós somos herdeiros desse pensamento que nasce na Mesopotâmia, e passa pelos gregos, e passa pelos gregos, e chega aos romanos, e chega aos povos da Península Ibérica e deles até nós. Muitíssimo grato e obrigado. Obrigada, parabéns. Quero dizer que eu mantenho a tradição de todos os historiadores do direito que eu conheço. Vocês não conseguem falar pouco. E isso é fenomenal. Eu quero só, antes de encerrar, fazer uma reflexão, tentar conectar as duas mesas, né? Para mim, o Congresso sobre Sustentabilidade, o ambiente de direitos fundamentais. Acho que o grande resume a grande mensagem que os colegas passam, a necessidade de consciência que devemos ter sobre os diferentes e interconectados percursos de construção dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, o reconhecimento da diversidade das sociedades, sejam elas históricas, políticas, sociais e civis, e que a busca pela solução dos problemas que são locais, né, muitas vezes passa por conexões globais, como a construção de regulação, só que mais do que isso, de cooperação e solidariedade. Penso que é muito importante a gente saber que a luta para a efetivação dos direitos fundamentais passa pela construção de políticas públicas, por um debate do Pacto Federativo, da consciência que o Dr. Jarbas nos convoca a ter sobre o plano amazônico, constituições, a busca pela proteção socioambiental logo em que vivemos. E eu gostaria de trazer uma nota nova, né, porque a gente precisa trazer esse debate, o pensamento dos nossos povos tradicionais latino-americanos sobre como nós devemos trabalhar, viver, cuidar e conviver neste território. Sendo assim, eu agradeço muito a presença e a audiência de todos vocês e devolvo a palavra, então, ao nosso mestre de cerimônia, que nos ocupa nos honra, professor Alberto Barros. Muito obrigado, dispositivo. Agradecemos a presidente de mesa, as palestrantes. Pedimos que fiquem de pé para que nós possamos registrar o painel com uma foto oficial. Salve de palmas mais uma vez. Vamos virar para a palestra de encerramento do nosso quarto curso. E para compor a mesa na qualidade de presidente, eu gostaria de chamar para assento na tribuna o professor doutor Frederico Antônio de Lima Monteiro. Frederico, além de pós-doutor em Direito, doutor em Direito, é professor permanente do nosso programa de pós-graduação em Direitos Fundamentais da Universidade de São Paulo.
e para proferir a palestra de encerramento, de convidar o professor doutor Fábio da Silva Veiga, professor na graduação, mestrado e doutorado em Direito da Universidade Lusófona, em Portugal, e presidente do Instituto Ibero-Americano de Estudos Jurídicos. A palavra, presidente Félix. Nós nos chamamos, a gente falava do nosso coordenador do PGBF, professor para mim, Maria está aqui, neste momento, por exemplo, recebendo, né, é uma autoridade, né, de estilo muito próximo, eu sou grato, em momentos diferentes de pesquisa, vou dizer que, de um lado, tiveram, senhores, alguém que se arvorou, arvorou, foi reconhecido, arvorou, enfrentou, da parte da Carol disse, eu participei, isso abre a possibilidade do professor Fábio Veiga ser tão importante porque falará conosco. E o professor, que é um saíte, para os primeiros saíte, já vai consegue uma banca poderosíssima na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, com cerca de mais titulares, é algo simples para o doutoramento, tá? Meio a tal onda de tarefas e disposição de debate, tentar ser a relação com a maior ele que discutiu a cultura portuguesa em Portugal, historicamente, e numa cidade portuguesa em geral, bem, as pessoas todas europeias não sabem disso. É um passo de nação. Então, vou apoiar nas pessoas já, nós temos dele, e se estratégia dele, os senhores não estão pesquisa. Ela é tão volumosa e importante para os direitos fundamentais e com a minha grande vontade e desejo, deve retornar a preparar o PGDF da disciplina próxima do PGDF da UNAM e História das Instituições Jurídicas. É algo que eu torço muito para que aconteça para o bem do programa. Debate que vai ser apresentado, inclusive, pelo professor Fábio Veiga, dizendo que tem comigo, professor Fábio, desta mesma mão que nos acaba com exposição internacional, portuguesa, espanhola, mas hoje já chega às áreas de Polônia, já chega às áreas das educações mais distantes da Europa. O Fábio Veiga é uma referência e faz uma criação tanto assim frequente como a Universidade da Amazônia. E tudo isso faz com que a palestra dele será valiosíssima para todos os alunos que estão à distância, remotamente ao Rio, importante dizer isso. E a frequência é realmente grande, mas o que faz com que o que é feito aqui, o que é falado, debatido aqui, tenha uma abrangência internacional, realmente internacional. Dito isso, eu quero agradecer a todas as pessoas que falaram que a Santa dizer que o Ibero conosco nos linda mais uma vez com essas dirigentes e professores da Institucional do Rio. Obrigado, professor.
vários convidados, os colegas que vão de palestras online, estamos aqui em Pará, nesse quarto congresso internacional de sustentabilidade ambiente e fundamentais, que é que eu nunca canso de repetir, né? É um lugar propício para nós falarmos de sustentabilidade. Eu vou falar sobre questões do processo legislativo europeu da sustentabilidade basicamente nos últimos 5 anos, uma discussão que nós estamos acontecendo no Parlamento Europeu e com outros países que são influenciados, né? 97 países da União Europeia são influenciados pela direção europeia, e para muitos de melhorar essas mudanças legislativas, com alguns motivos, porque a sustentabilidade tem sido um debate com muitas modificações nos dias que nós estamos vivendo. Eu estou pesquisando a área do direito empresarial, esse é o mestrado, minha tese de doutorado, minha tese do segundo doutorado, também é de direito empresarial, eu tenho uma linha muito sólida de direito de sociedades, falar de direito societário, mas faço uma ligação da minha pesquisa com, nos últimos 6 anos, mais ou menos, faço uma ligação entre empresa e direitos, características dos direitos humanos, fundamentais, né? E afeta também a sustentabilidade das empresas, do impacto que as empresas fazem, né, com as suas atividades econômicas. E esse tema que eu decidi estudar com questão de curso, ele sofreu grandes modificações, grandes modificações. Mas da graduação, estudantes do mestrado, estão iniciando esse assunto, né, sobre sustentabilidade, não é um assunto jurídico, sustentabilidade é um assunto mais ligado à ciência biológica, a ciências da natureza, muito mais ligadas a essas ciências que a própria ciência jurídica. Nós, do direito, tivemos que lidar com isso no campo político. Né? Nós estamos lidando isso há muitos anos no campo político, porque o planeta sofre, né, consequências das mudanças as fatores, e essas mudanças trouxeram debates políticos nos anos 70, 80, 90, 2000, 2010, agora nos anos 2020. E esse debate é extremamente político e ele pode ter sido direito. Mas o que é mais interessante, que nos anos 70, né, quando quando as Nações Unidas se reuniram numa convenção, né, num congresso lá na Suécia, isso como a dificuldade de sustentabilidade, né? A produção com a ecologia, com o futuro do mundo. E uma palavra de sustentabilidade, a questão do recorte histórico, ela foi tratada no ano de 1987. 87, no relatório do Brandley, que é o relatório que as Nações Unidas também reuniram, nossa ideia, e a Brandley é o sobrenome da relatora, e foi cunhado uma frase emblemática sobre a sustentabilidade, né? Tem a ver com a preocupação que tem as Nações Unidas com o futuro das gerações, com o futuro das gerações decorrentes das suas necessidades e usar apenas o que é necessário para garantir o futuro. Então, através daí, né, nós tivemos um papel da sustentabilidade, uma preocupação muito ligada ao meio ambiente. Porque nós estava correndo sérios riscos de sobrevivência e as nações do futuro deveriam tomar cuidado com a sobrevivência da espécie humana. Quem é mais antigo aqui, né, eu tenho uma mobilidade, entendeu um pouquinho, nesse momento diz que veio a idade depois dos 40 anos. Com 40 anos. A média de vida da Espanha é 84 anos. Deixa eu ver uma metafora da vida, nos modos espanhóis. Essa
essa preocupação, mais experiência, né, da vida, fez com que o debate político fosse identificado em sede de órgãos internacionais. Então, falar sobre sustentabilidade de fato, as Nações Unidas, na ONU. Então, as Nações Unidas não têm influência para modificar as leis dos países de uma forma do direito hard law, né? Já estava falando da diferença dos ciclos, como rola, sobre essa revolução que nós podemos aprender aqui, e no nosso tema, do nosso direito, da modificações de idade, da coisa legislativa, as Nações Unidas, de fato, não têm essa influência. Eles podem fazer, recomendar um programa político, compromissos políticos. Então, os governos se reúnem e assinam, né, acordos, convenções, para combater compromissos com determinados assuntos. Assuntos que ficam na pauta do dia é o assunto da sustentabilidade, né? Do futuro do planeta. Então, quais são os documentos que nós conhecemos que falam de coisa que podem influenciar algumas normas, algumas leis? Esse é o Acordo de Paris. Já foi falado nesse congresso, no ano de 2015. No ano de 2015, os países do mundo se reuniram em Paris, né, para fazer esse acordo. E nesse acordo ficou estipulado que nós deveríamos, né, os países que assinaram o documento, diminuir os gases de efeito estufa. Esses gases que aquecem o planeta e esse aquecimento, né, influencia questões fundamentais do mundo, essas questões fundamentais que podem falar dos prejuízos para a sobrevivência humana. Então, assinaram vários países no acordo de Paris, em 2015, a União Europeia também assinou enquanto entidade comunitária. A União Europeia assinou em 2015. Só que há uma diferença na minha perspectiva enquanto cidadão europeu, eu sou cidadão europeu, é que quando a União Europeia ela trata do assunto, eles buscam efetivamente criar normas. Efetivamente. Então, em 2015, o compromisso da diminuição dos gases de efeito estufa é impossível, por exemplo, ser bastante, e era um compromisso que eles chegaram em 2030 com as mesmas quantidades de emissões que havia nos anos 1990. Em 2030, a mesma emissão dos anos 90. E depois, até o ano 2050, a mesma emissão, a baixada de emissões de fato era 1,5. Esse compromisso de baixar as emissões parece ser fácil, é só vamos baixar as emissões de gases de efeito estufa, todo mundo está feliz. Não é bem assim. Qual é o problema? Bom, o problema da ordem do período do sul. Mas nós vamos e também chegando por tipo você tinha os gases de estufa do tráfico, né, para as empresas emitirem menos gases, emitirem menos produção de poluição, de questões que podem queimar mais carbono. Ou seja, tudo que a indústria faz, ela prejudica o meio ambiente, né? Porque a indústria nos alimenta em questões ambientais. Isso colocou um sério problema para alguns países que estavam em desenvolvimento da sua economia, como a Alemanha, a Inglaterra, a União Europeia, outros países fortes da França, né? Países da Espanha, países fortes da União Europeia, tiveram que se adequar a alguns países que a Europa colocou. Por que estamos falando? Em 2019, nós fomos o Pacto Europeu, Pacto Ecológico Europeu, que era colocar uma certa pausa nessas emissões de gás, utilizando políticas empresariais de emissão de gás. Diminuir, ou seja, empresas serem mais sustentáveis. Em 2021, tivemos a lei do clima, né, que é uma lei que também
A União Europeia se compromete a baixar essas emissões para as políticas que vão influenciar depois de forma determinante as obrigações de empresariais com relação ao ambiente. Então, nós falamos de ambiente, também de questões sociais e outras questões de justiça social, educação e a do meio ambiente. Em 2021, não temos essa lei do clima. E essas leis, nova, Pacto Ecológico do Clima, 2021, influenciaram outras normas europeias que vieram daí sim de fato criar a poder se cuidar. Né? E esse cuidado é um dos que eu também pesquiso algumas espécies de doutorado. Eu vejo dirigentes. Havia um tema jurídico. Quando na verdade, não há conceito jurídico para sustentar, há um conceito jurídico para deveres de diligência. O que é dever de diligência? É tomar, é atuar dentro dos critérios objetivos que a lei determina. Se você não lembrar esses critérios, você pode estar incorrendo a consequência do ato que pode ser obrigadas. Então, a partir de 2021, 2022, eu estava fazendo algumas regras tomar, por exemplo, providência. Eu vou dar um exemplo. Uma diretiva, várias outras leis, no ano de 2022, que obrigava as empresas a chamado relatório de sustentabilidade. Grandes empresas que são requisitos que não exige, acima de 400, 500, começaram a dizer o governo que as fazem para serem estudadas do mundo ambiental. Isso tudo gira um custo adicional às empresas que elas são estudadas. Políticas para resíduos, os seus limites, como nós falamos nas debates pensadas nos países científicos, né? Resíduos sólidos, resíduos algumas obrigações, questões de reciclagem, questões de emissão de gás, compensações, nós estamos falando aqui de várias regras inseridas que no final de cada de exercício empresarial, essas empresas implicam no seu relatório de um lado o relatório financeiro, os contabilistas, contadores necessários, e do outro lado o relatório de sustentabilidade, que explora as suas políticas de sustentabilidade, publicações e tem essas são os exemplos do artigo 22, mas tivemos mais por exemplo, no ano de 2024, nós temos aqui e desenvolvimento empresarial. O que é essa lei? É uma lei que mais vai iniciar as empresas no mundo. Uma lei que diz que todas as empresas que estão num certo número de faturamento têm que tomar devidas exigências para tudo que é um problema na cadeia de produção, na cadeia de valor. Você é uma empresa como na China, na América Latina, então, esses produtos têm que ter uma origem legal, podem acompanhar questões que são contratualizadas em países exteriores. Só que, as independências, não é divididos, então, esse processo legislativo. Esse processo legislativo, que eu percebi que ele subiu muito o nível dos anos 80, passou em plano político para um legislativo e no plano de obrigações para as empresas. Agora, a partir de 2024 e 2025, nós temos uma nova mudança. Porque que foi um dos políticos mais influentes na Comissão Europeia,
ele foi convocado pelo médico para fazer um relatório, uma expansão com um relatório esse relatório, praticamente diz, foi muito claro, o objetivo do parlamento, que era não problema, ele mudar a sua política econômica, ele foi ligado à política de questões ambientais, à política com relação a questões de ordem de simplificação do processo, porque se a União tiver esse alto nível de exigência, questões ambientais, que é um exemplo, quando ela tem os países como China e Estados Unidos. Então, do dia para a noite, o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia, ela foi instada a mudar o raciocínio, de fazer leis mais abruptas, leis mais fortes, leis culturas, no setor e dar uma certa contribuição às empresas europeias, a China e os Estados Unidos. Ele falou da exposição que estava presente, ele disse, do dia para a noite, o lobby de Bruxelas investiu toda a União Europeia o que nós estávamos vivendo, a beira de um abismo, a beira da extinção da espécie humana, para não ter nenhum problema sobre o ambiente. Do dia para a noite, através desse relatório, o Parlamento Europeu começou a no Chile, não, agora nós temos que nos preocupar menos com as questões ambientais, porque estávamos perder a China e vamos perder os Estados Unidos. Você pode ver, o objetivo da nova é simplificação dos processos, diminuição de exigências, né? A questão da exigência também diminui. E as novas leis vão surgir. Esse ano, que selecionou uma diretiva ônibus, que é a diretiva que modifica uma outra diretiva sobre mobilidade, que diz basicamente assim que as crianças eram obrigadas a fazer relatórios das suas obrigadas, elas não precisam mais. Agora são só as empresas. As grandíssimas empresas que são obrigadas. 90% das empresas que estavam condicionadas saíram, só agora 10%. Né? E essa explicação não é. E quando pesquisa essa matéria, na minha opinião, eu quero encerrar que esse debate sobre sustentabilidade e dar um pouco de reflexão, né, para o mundo, demonstrar que existiu uma boa intenção do legislador europeu de fazer leis buscando critérios científicos, critérios objetivos, questões que a países perfeitos, a própria Comissão Europeia, influência europeia fácil muito, tomar cuidado. Não essa palestra aqui, há 10 anos atrás, né? Lá, não tudo ok. Mas, nesses últimos anos, com essas mudanças, nós fizemos a União Europeia de fato com a concorrência, eu pago, ele fala. E se eu fosse uma pessoa que é pragmática, o pragmatismo, você coloca na economia os cálculos, você vai ter fazer. Mas, se você pensar que só o pragmatismo é que traz tudo, também então, é uma questão mais perigosa. Então, nós temos aqui uma mudança muito forte sobre os conceitos do ensino da humanidade. Provavelmente, nós teremos aqui leis mais flexíveis, processos mais simplificados, e provavelmente vamos ter algumas discussões no futuro, se de fato os motivos iniciais, né,
dos perigos de extinção humana, que deu caso, né, presenças novas, regras objetivas da natureza, e de fato agora com uma ameaça, que é a de maior concorrência de blocos econômicos, faz com que haja novas mudanças. Né? Então, os países fizeram essas duas guerras, né? As guerras na Ucrânia, agora no Oriente Médio, fizeram ambas, que o petróleo ficasse mais caro, fizeram que a energia ficasse mais cara, quem mora na Europa sente o petróleo, a energia, tudo mais caro. Isso facilita também as políticas que antes eram, diziam, não pode ligar uma usina de minério, né, uma usina mineral, hoje já existem as usinas de carvão que já estão sendo ligadas, no carvão, coisas que estavam há alguns anos atrás, nós já temos já a União Europeia voltou a achar essas usinas. Então, o normativo está indo muito bem, mas há uma realidade das mudanças e nós não podemos ficar sérios a essas mudanças, eventos como esse. É muito importante para nós debatermos. Só queria deixar aqui o espaço aberto, porque de pergunta e igual as coisas do mundo. Muito obrigado. Da companhia, a presença de Sua Excelência Magnífica. Então, por estar conosco, o Sr. Jefferson Nassafá, também está conosco, e o nosso coordenador de PPP, que agora já sofre e certificados que uma pessoa, acho que uma pessoa de todos, foi reitor de Cristiano, não só a parte brilhante, mas a experiência interesse internacional de resultado sempre para o nosso Mais uma vez agradecemos a mesa, a figura do seu presidente, do palestrante. Gostaria de pedir que ele se levante, nós possamos fazer um registro oficial deste dispositivo. Queríamos pedir para que nós pudéssemos fazer uma foto oficial do evento e todos se dirigissem à frente do auditório. Ao finalizar e declararmos o encerramento do 4º Congresso Internacional do Ambiente